Pessoal, tudo bem com vocês? Bem, nesse vídeo a gente terá a correção da atividade de direito, né? E no vídeo seguinte teremos a correção da atividade de gestão de compras e estoque. Bem, percebam que na atividade de gestão de compras e estoque havia alguns detalhes, né? Então, com o exemplo da inserção do estoque e segurança e que muita gente não fez corretamente. Então, percebam, prestem bastante atenção como é que é feito esse tipo de exercício. Beleza? Até logo. Olá pessoal, agora a gente vai fazer a correção do exercício de direito, né, que foi enviado na sexta-feira, né, para que fosse feito. Bem, eu recebi quase todo mundo, né, ficou faltando algumas pessoas, né, as mesmas pessoas que ficaram faltando para a atividade de GCE, então imagino que seja por algum motivo plausível, espero, né. Bem pessoal, tá aqui o exercício, né. Outra coisa, eu dei uma olhada nos exercícios, né, que foram enviados e teve casos, né, de pessoas que enviou um exercício distinto, né, do que foi pedido, né, até de outro curso. Eu não sei se foi um erro do sistema ou se a pessoa se confundiu, né, e aí veio uma outra atividade que não era a de direito, né, ou de gestão de compra e estoque. Bem, mas vamos lá, depois a gente vê esses casos aí. Bem, aqui está o exercíciozinho, né, tranquilo, foram 6 questões, né, 6 questõezinhas aqui, né, vamos fazer a correção de cada um destes, né, foi bem tranquilo, eu acho que o GCE teve mais erros, né, então não deixem de ver o vídeo completo, né, de gestão de compra e estoque, inclusive porque esse exercício de gestão de compra e estoque, né, a questão ela vai, é uma questão muito parecida com a que estará na nossa prova N3. Bem, mas vamos lá. Bem, aqui na primeira questão do exercício de direito empresarial, ele diz o seguinte: o Joaquim emitiu cheque cruzado em favor de Teotônio no dia 15 de janeiro de 2015. Na carta, foi consignada a data de 25 de 5 de 2015. Bem, quando ele se refere aqui à cártula, né, a gente sabe que cártula quer dizer documento. Então, no documento foi consignada a data de 25 de 5 de 2015. Como de emissão, o beneficiário apresentou o cheque para compensação no dia 26 de março. Então, perceba, ele está indo bem antes aqui, ó, do que foi colocado no cheque como sendo emitido, né? Então, 2 meses antes aqui, ó. E o Banco Sacado realizou o pagamento no mesmo dia. Joaquim consulta sua advogada para promover eventual ação de responsabilidade civil pelo pagamento antecipado do cheque, inclusive com fundos que não dispunha em conta corrente e que foram provenientes de contrato de abertura de crédito, dentro do limite concedido. O cliente deseja saber se o Sacado poderia ter realizado o pagamento antes da data de emissão indicada na carta. Justifique. Bem, perceba, aquele o emissor, né, emitiu um cheque com a data futura e a pessoa a qual estava com o cheque, ele foi antes do prazo de emissão do cheque. Ele diz que o órgão sacado, né, o banco, ele pode ser responsabilizado por isso. Ele fez certo, né? Então perceba, isso é possível, né? Isso porque o cheque ele é um título de crédito, que é uma ordem de pagamento à vista, né? Como a gente mencionou em sala, então nesse caso essa questão do cheque pré-datado é uma prática de mercado, né? É uma cultura do mercado. E isso não quer dizer que esteja na lei, né? Não está na lei. Se a gente pegar o Código Civil, ele não vai mencionar nada a respeito disso. Ele só menciona que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Nesse caso aí, o banco, né, o órgão sacado, ele não fez errado, né? Agiu corretamente. Porém, se a gente fosse ver uma situação dessa no mercado, não aconteceria dessa forma, porque o banco ele ia, né, por estar tão acostumado à questão do cheque pré-datado, ele ia dizer que não estaria no dia e tal, né, e possivelmente não ocorreria na prática. Mas, juridicamente, se a pessoa exigir que o cheque seja descontado, ele ganhará, porque o cheque ele é um órgão fundamentalista. Ok? Pronto. Segunda questão. Em relação ao direito de empresa, analisa as seguintes afirmativas. 1. Os conceitos, os conceitos de empresa e empresário não se confundem, pois enquanto a primeira é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, o segundo é aquele que exerce a atividade econômica organizada profissionalmente. A empresa pode ser exercida por meio do empresário individual ou por sociedade empresária. Dessa forma, a empresa não se confunde com a pessoa natural inscrita nem com a pessoa jurídica. Pronto, essa é a primeira, né? Então ele diz aí, ó, a empresa não se confunde com a pessoa natural, assim como ele também menciona que a empresa pode ser exercida por meio do empresário individual ou por sociedade empresária, está correto, né?
O conceito de empresa não se confunde, pois enquanto a primeira é a atividade econômica, então, o conceito de empresa é a atividade econômica, né? Já quando se refere ao empresário, né, é aquele que exerce a atividade econômica de forma profissional, né? Esse profissionalmente aqui a gente mencionou que é aqueles, o empresário ele exercendo a atividade, né, com os elementos da empresa, que o profissionalismo é um desses, né? Então, tá ok. Esse primeiro aqui está certo. A empresa, o empresário individual ou sociedade empresária que realiza atividade econômica organizada, registrada no cadastro de pessoa física ou no cadastro nacional de pessoa jurídica. Pronto, a empresa é o empresário individual ou sociedade empresária que realiza atividade registrada CPF ou CNPJ. O fato do erro aqui é por conta do CPF, né? Então a empresa ela possui cadastro nacional de pessoa jurídica, né? O CPF ele não valida a questão aqui da abertura de uma empresa, né? Você pode dizer, mas e a sociedade despersonificada, né? A sociedade que não é formalizada? Bem, mas aí no âmbito jurídico, né, essa pessoa ela é pessoa física, porém ela não é colocada com cadastro de pessoa jurídica, não. Pelo fato de ter o CPF, não. O CPF é só mesmo valida a questão quanto cidadão, né, quanto pessoa física. Terceiro item aqui da segunda questão, celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Então, veja, quando ele coloca celebrar o contrato de sociedade as pessoas reciprocamente, então, um recíproco ao outro, então, ambos assumem responsabilidade, ambos cedem tempo, capital, né, se arriscam juntos, né? Então, os dois são responsáveis. Então, nesse caso aqui, mas tem serviços aqui. Bem, a gente viu que o sócio ele não faz só integralização de capital em dinheiro, ele pode integralizar um bem, ele pode dar só sua mão de obra, né? Então, não necessariamente tem que ser bens. Então, também está correto, né? Então, a gente vê aqui a primeira está correta, a segunda está correta, a terceira temos o erro aí e eu justifiquei o porquê que estaria errado, né? Pronto, aí vamos lá. Terceira questão. Analise as seguintes afirmativas. 1. Os cônjuges não podem contratar sociedade, seja qual for o regime de bens. 2. Se exercer a atividade própria de empresário, legalmente impedido, não responde pelas obrigações contraídas. Bem, veja bem, nesse caso aí, né, quando, na primeira, quando os cônjuges eles podem contratar sociedade, seja no regime parcial de bens ou no regime universal de bens, ambos não podem contratar a sociedade? É errado, né? Ele pode contratar a sociedade desde que seja no regime parcial de bens, né? Ele fala que seja qual for o regime, então no caso aqui no regime parcial pode. Agora no regime de união, né, universal de bens, divisão universal de bens, aí ele não pode construir sociedade porque você entende que os dois já, o que é de um é do outro, então é como se fosse uma sociedade com uma pessoa só, né? Não existe duas pessoas porque não existe dois patrimônios perante a lei, né? Nesse caso aí. Pronto, então essa primeira aqui está errada por isso. 2. Se exercer a atividade própria de empresário, o legalmente impedido não responde às obrigações contraídas. Obviamente que responde. Se exercer a atividade própria de empresário, ainda que não seja cadastrado, ainda que não tenha CNPJ, ainda que seja formalizado e tudo mais, ele vai ser responsabilizado por qualquer obrigação contraída, né? A gente sabe que, no caso aí, os despersonificados, né, que não possuem a personificação, né, a pessoa jurídica, eles não podem pedir falência, né? Eles não vão poder, além de não poder pedir falência, eles não poderão pedir recuperação judicial, né? Algumas coisas não poderão, mas o fato de não ter responsabilidade perante obrigações, isso aí está errado, né? Então está errado por isso aí. Eles serão sim responsabilizados, certo? Pronto, então essa foi a terceira questão. Quarta questão. Sobre o conceito de empresário e sua capacidade, e à luz do Código Civil Brasileiro, é correto afirmar: A. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Bem, a alternativa
interessante, né? Vamos ver aqui a B. A pessoa legalmente impede de exercer a atividade própria de empresário se a exercer não responderá pelas obrigações contraídas. E a gente viu na questão anterior que ele responderá, então essa aqui já não é certa, né? C. Poderá o incapaz, mesmo sem assistência, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Bem, ele está falando aqui do incapaz, né? Sem assistência, continuar a empresa exercida por ele enquanto capaz. Então, no caso aqui, a gente sabe que um indivíduo ele pode estar na condição de capaz e, de repente, ele ficar relativamente incapaz, né? Por uma situação adversa, né? Assim, uma situação de saúde, né? Um acidente, alguma coisa do tipo que deixa uma pessoa incapacitada mentalmente, digamos assim. Então, no caso, ele sem assistência, ele poderá continuar uma empresa? Não, né? Então, se ele se tornou incapaz, ele precisará ser assistido, né? Seja pelos seus pais, né? Por um tutor, né? Não sei, mas por alguém terá que ser assistido. Então, também não está certo. Em hipótese alguma, pessoas casadas podem constituir sociedade. Bem, a gente viu isso outrora, né? Que também está errado, né? Então, as pessoas casadas, se for em regime parcial de bens, eles poderão construir uma sociedade juntos. Isso não quer dizer que eles não possam trabalhar juntos, mas construir a sociedade em nome dos dois, né? Terá que ser em regime parcial de bens. Se for universal de bens, basta colocar no do homem, né? Por exemplo, que a mulher também é dona, né? Então, digamos, não precisaria construir a sociedade junto ao homem, né? Até porque o capital lá ele vai se misturar, né? Dos dois e não a distinção vai ser perante a lei, né? Não vai ser muito interessante fazer essa divisão ou irrelevante, talvez, né? Numa possível separação aí. Certo? E claro, a justiça vai sempre proteger a empresa, né? Então, no caso aí, né? Se houver uma separação, basicamente a empresa acaba, né? Se for uma divisão parcial, não, porque um pode comprar a parte do outro, é mais fácil juridicamente fazer. Agora, se fosse o caso aí de divisão universal de bens, aí é um pouco mais complicado, né? Para chegar a um porém de quem ficaria com a empresa, então seria bem uma confusão. Né? Então, no caso aqui, letra A é a correta, né? Pronto. Quinta questão. São proibidos o efetivo exercício de atividade empresarial. Pronto, então quem são as pessoas impedidas? Né? A gente tem inicialmente, né, quem que de fato seria proibido? Menor de 16 anos, né? Inicialmente, menor de 16 anos não pode construir empresa, né? Quem mais? A gente tem aí os políticos, né, que aí ocupam cargo aí, de senadores, deputados, eles não podem abrir empresa, o próprio servidor público ele não pode abrir empresa, né? Leiloeiros, né, magistrados, né? Então a gente tem uma grande quantidade de pessoas, militares, né, seja do exército, da marinha, da aeronáutica, eles não podem construir empresa, né? Então eles são proibidos, né, por assumir funções, né, que possam dar conflito de interesse em relação ao objetivo de uma empresa, né? Então essas são pessoas proibidas aí de empresariar, né? Vamos lá para a próxima questão. Sexta. Alfredo Chaves exerce em caráter profissional atividade intelectual de natureza literária, com a colaboração de auxiliares. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Não há registro da atividade por parte de Alfredo Chaves em nenhum órgão público. Com base nessas informações e as disposições do Código Civil, julgue se Alfredo Chaves é considerado, né, empresário ou não, justificando sua resposta. Pronto. Quando a gente vê aqui, né, a gente vê que ele exerce a atividade intelectual, né, atividade intelectual, né, de natureza literária, né? Então, nesse caso aqui, né, ele tem a colaboração de pessoas, né, de auxiliares, ele exerce uma atividade intelectual, que para o Código Civil não é atividade típica de empresa, né? O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Agora, o que mudou tudo foi aqui, ó, o exercício da profissão constitui elemento de empresa, né? Isso aqui já basicamente se constitui elemento de empresa. Então, no caso, quer dizer que ele realmente faz a administração da organização, né, da empresa, totalmente de forma profissional, de forma organizada. Ele não se coloca na condição pessoal da empresa, né? Então as pessoas não vão lá procurar
ele especificamente vão procurar, no caso, o produto, né, que é vendido dele, né, que seria, no caso aí, assuntos literários, né, então, um escritor, possivelmente, né. Então, no caso aí, por existir o elemento de empresa, então ele é considerado empresário, sim, né. Então, seria indiscutível. Ele possui a colaboração de auxiliares, isso aí não valida, né, para que seja considerado, né, um empresário, simplesmente porque ele tem a assistência de outras pessoas, não. Mas, pelo fato de existir o limite de empresa, vai existir as outras características, como profissionalismo, a questão de assumir o risco, a intenção de lucro, né, e claro, também a condição aí, né, da não pessoalidade frente ao serviço exercido. Então, nesse caso aqui, o Alfredo Chaves, ele é sim empresário, né? Então, só o fato aqui do elemento de empresa já valida. Pronto, então, a gente tem a condiçãozinha do exercício, mas assim, bem tranquilo, né? A gente possivelmente venha ter outras atividades aí relacionadas mais à parte de título de crédito, né? E vamos aguardar e ver como é que vai ser o desenrolar do prazo, né? E de quarentena, né? Espero que logo a gente esteja em sala novamente, né? Valeu, pessoal, até logo.